Olá, sou Bianca Fragoso, residente de Vigilância em Saúde da UNB e vou apresentar o CITREP da semana 16 de 2 de 2025 a 22 de 2 de 2025. Na semana epidemiológica 8 será falado sobre síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, influenza aviária, mpox, surto do vírus Marburg, alerta meteorológicos e raiva animal. Sobre a síndrome respiratória aguda grave, 7 das 27 unidades federativas apresentam nível de atividade de SRAG em alerta ou em risco até a semana epidemiológica 7. São Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Dentre essas UFs, 4 também sinalizam crescimento de SRAG. São o Distrito Federal, Goiás, Sergipe e Tocantins. Há um aumento de casos na população de até 49 anos, com destaque para crianças e adolescentes de 5 a 14 anos no estado do Goiás e do Distrito Federal. Há também uma manutenção no aumento de casos associados à Covid-19 em idosos nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Tocantins e Sergipe. No Distrito Federal, de acordo com o Infogripe, os casos de SRAG apresentam um aumento na incidência nas primeiras semanas do ano, com um crescimento mais acentuado após a quarta semana e com média móvel de estimativa de casos, sugere uma possível tendência de alta de novos casos de SRAG ao longo das semanas. Em relação à Covid-19, as unidades federativas com maiores taxas de incidência variam entre 14 a 42 casos por 100 mil habitantes e foram no Mato Grosso, Ceará, Roraima, Distrito Federal e Minas Gerais. As maiores taxas de mortalidade estão variando entre 0,06 e 0,17, que são em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraná e no Distrito Federal. Sobre a distribuição de óbitos notificados por Covid-19, houve um aumento nas últimas 3 semanas epidemiológicas. Na semana epidemiológica 7, foram 82 óbitos, valor de 22% maior que na semana epidemiológica anterior. Sobre a influenza aviária nos Estados Unidos, permanece com 17 estados com rebanhos afetados. Estes rebanhos domésticos incluem gado leiteiro, alpaca e suínos. Em relação ao surto de ave, todos os 50 estados do país notificaram casos. O total de rebanhos afetados são 975, o que representa um aumento de 0,5% em relação à semana epidemiológica anterior. A Califórnia ela continua sendo o estado com maior quantidade de casos e o único que apresenta aumento, totalizando 747. Porém, apenas um aumento de 0,2% em relação à semana passada. Colorado e Idaho são o segundo e o terceiro estados com maior quantidade de casos e não houveram aumento de casos de rebanho nesses estados em 2025. Em relação aos meses, outubro e novembro e dezembro de 2025 foram os meses com maior quantidade de casos da doença em rebanhos domésticos e em janeiro deste ano teve uma expressiva queda com um total de 42 casos. Até o momento, em fevereiro, houveram 19 casos. Sobre os casos de influenza aviária em humanos, os estados com maior quantidade de casos foram Califórnia e Washington, com mais de 10 casos. Na semana epidemiológica 8 foram registrados casos em Wisconsin e Ohio. O Colorado é o terceiro estado com maior quantidade de casos, totalizando 10 casos. Dos casos confirmados em todo o país, 41 tiveram contato com gado leiteiro, 24 com granja ou descarte de materiais provenientes de aves. 2 foi de exposição de outros animais e 3 casos não possuem identificação da fonte. Até o momento foram 70 casos, um deles evoluiu para óbito, que ocorreu no estado de Louisiana. No período de 9 a 15 de fevereiro foi detectado o vírus H5 em águas residuais em 12 locais. Houve uma diminuição em relação à semana anterior, que foram em 15 locais. O vírus foi encontrado em amostras de 3 estados, que são eles a Califórnia, Connecticut e Nova Jersey. Desde fevereiro de 2024 até o presente momento foram realizadas 1.092 investigações, foram coletadas 295 amostras e foram 13 focos positivos, todos em ave silvestre no Brasil. Na semana epidemiológica 8 foram realizadas 18 investigações, 3 coletas de amostra
e há uma investigação em andamento e há 0 casos positivos. As investigações que estão em andamento é em Cachoeira Dourada, em Goiás, e é sobre um pombo. No Brasil, não houve focos positivos no ano de 2025 e em 2024 as localidades com focos positivos foram no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. No dia 18 de fevereiro, o Departamento do Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais informou que 4 focas cinzentas foram encontradas mortas na costa norte de Norfolk. É importante ressaltar que a influenza aviária também foi detectada em aves selvagens na região. Sobre os casos de dengue no Brasil, até a semana epidemiológica 7, a incidência dos casos no ano de 2025 é 3 vezes menor em relação à incidência de dengue no ano de 2024, durante o mesmo período de tempo. Em 2024, as regiões Centro-Oeste e Sudeste foram as mais afetadas, principalmente o Distrito Federal, que apresentou um coeficiente de incidência de 3.813 casos, enquanto em 2025 este coeficiente está em 111 casos por 100 mil habitantes. Em 2025, os estados mais afetados são o Acre, com incidência de 655 casos por 100 mil habitantes. Em seguida, temos São Paulo, com 461 casos, e Mato Grosso, com 380 casos por 100 mil habitantes. Ao observar o histograma, os casos de dengue em 2025 são superiores a 2023, mas em relação a 2024 é aproximadamente 4 vezes menor em relação às mesmas semanas epidemiológicas. Em relação aos óbitos causados pela dengue, São Paulo registrou a maior quantidade de óbitos em 2025, totalizando 123 no estado, com aumento de 23% em relação à semana epidemiológica anterior, com praticamente a mesma quantidade de óbito no mesmo período do ano de 2024. A quantidade de óbito total no país é de 85% menor em relação aos óbitos de janeiro de 2024, que chegou a 829. Mas, em relação à semana anterior, o número de óbitos de dengue em 2025 aumentou em 29%, de 118 óbitos para 158. Sobre a chikungunya, é possível observar uma menor incidência em comparação ao mesmo período do ano passado. Os estados com maior coeficiente de incidência em 2025 é o Mato Grosso, com 358 casos por 100 mil habitantes. Este é o único estado que a incidência é superior ao do ano passado, seguido de Mato Grosso, com 55, Minas Gerais, com 17 e o Acre, com 14 casos por 100 mil habitantes. Sobre a Oropust no Brasil, até o presente momento, a quantidade de casos confirmados são de 4.847, o qual representa um aumento de 12% em relação à semana anterior. O estado com maior quantidade de registro é o Espírito Santo, com 4.317 casos, seguidos do Rio de Janeiro, com 353, e Paraíba, com 118 casos. Esses aumentos de casos na Paraíba foram de 200% em relação à semana anterior, ou seja, foram casos acrescidos às semanas anteriores e não necessariamente referindo à semana epidemiológica 7. Vale ressaltar que o aumento é que no ano de 2024 o Espírito Santo notificou um total de 5.861 casos e a quantidade de casos até a semana epidemiológica 7 já representa um aumento de 68% desse valor. O subsecretário de Vigilância em Saúde comentou que o número expressivo no estado, no Espírito Santo, possui esse aumento devido à gestão que favorece a confirmação de casos, devido à grande realização de testagem, à extensão territorial pequena e à facilidade geográfica. O número de notificações por semana epidemiológica apresentou um leve aumento na terceira e na semana epidemiológica 6 e 7 são inferiores devido aos atrasos das notificações. A situação do Mpox na África, de janeiro de 2024 a 16 de fevereiro de 2025, foram reportados em 22 países. Até a semana anterior, 21 países notificaram casos e o novo país reportado de Mpox é no Sudão do Sul. Ao total, tem-se relatados 21.067 casos, aumento dos casos em relação à última semana.
e também aumento de 6 óbitos, que vão para agora 74. Os países africanos que mais reportam casos foi a República Democrática do Congo, atualmente com 13.881 casos, seguidos de Burundi, com 3.463 casos, e Uganda, com 2.949 casos. A situação do vírus Marburg na Tanzânia não possui atualizações essa semana, mas continua a monitorização da circulação do vírus no país. Foi confirmado 2 focos positivos de raiva bovina nos estados de Goiás, no município de São Patrício, localizado na região central do estado. No dia 12 de fevereiro, foram iniciadas as investigações e as medidas de prevenção e controle adotadas pela Agrodefesa foram vacinação obrigatória de todos os animais na propriedade do foco da doença, vacinação recomendada para os animais das propriedades situadas nas áreas perifocal, que consiste 12 quilômetros a partir do foco, e intensificação do monitoramento dos abrigos de morcegos hematófagos. Em relação à previsão do tempo no Brasil, para os próximos dias, o perigo de chuvas intensas nos estados do Amapá, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. Há perigo potencial nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. Vale ressaltar que as chuvas intensas podem causar risco à saúde humana, como, por exemplo, aumentar a exposição a doenças infecciosas, como a leptospirose, hepatite A e E e diarreias. Doenças transmitidas por mosquito também, devido ao acúmulo de água parada, como a dengue, zika e chikungunya. As chuvas intensas também podem predispor traumatismos e ferimentos, problemas de saúde mental e também acidentes com animais peçonhentos. Sobre os riscos geológicos e hidrológicos, há risco geológico moderado no estado do Amazonas e risco hidrológico moderado nos estados de Roraima, Amazonas, Pará e Amapá. No Distrito Federal, a previsão climática da semana em relação à temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar máxima é de 90% e a mínima de 30%. Há previsão de muitas nuvens com ventos fracos a moderado. Este foi o CITREP da Semana Epidemiológica 8, apresentado pelos residentes de Vigilância e Saúde do UNB. Obrigada.